Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carla, uma filha de Narciso, e se você também é um filho de Narciso, é muito provável que você já tenha se perguntado, ou talvez até esteja se perguntando, mas será que todas as famílias são narcisistas? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, existem vários pontos de vista dos quais a gente pode analisar esse fenômeno de a gente olhar em volta e ver narcisismo em todo lugar. Mas um deles, possível para a gente olhar e é importante, é considerar que na nossa história, boa parte dela, a gente não teve consciência de onde a gente estava, certo? Você, criança com o repertório de uma criança, não olhou para a sua família e falou, nossa, isso é uma família narcisista. Não. Você agariou um conhecimento, muito provavelmente na fase adulta, que te fez perceber onde você estava. Mas a maior parte da sua vida, talvez, você não sabia onde você estava e quais eram os padrões da sua família, certo? Você não havia isso com clareza, de forma consciente. Então, no restante da sua história, é muito provável que você tenha escolhido pessoas para se relacionar que te pareciam familiares. É como se a gente sentisse um cheiro, sabe? De, esta pessoa tem algo que me dá uma afinidade com ela. E isso é basicamente buscar traços que te remetam ao seu sistema familiar, tá? As amizades que você escolhe na infância e até mesmo na fase adulta. Enquanto a gente não resolve essa questão. Eu mesma me casei com uma pessoa que também veio do sistema familiar narcísico. E quando a gente começou a namorar, ele estava na fase mais narcísica dele. A nossa escolha, um pelo outro, não foi à toa, certo? A gente percebe o comportamental das pessoas de forma inconsciente mesmo. Se a gente aprofundar um pouco o porquê essa afinidade aconteceu, a gente vai ver microcomportamentos que quando você soma tudo, remete a algo familiar ao seu sistema, certo? A sua família. Então é isso, pode ser que em vários momentos você tenha se desfeito de relacionamentos amorosos e até de amizades que sejam saudáveis para você e se aproximou de pessoas que não eram tão saudáveis porque aquilo te era familiar, entende? Enquanto a gente não traz isso para o consciente, para resolver isso em terapia, a gente continua repetindo os mesmos padrões. Então é natural a gente estar cercado de pessoas de sistemas familiares como o nosso, por isso. Pela escolha das amizades que a gente faz. Então eu vou mencionar aqui 2 exemplos da minha vida pessoal nesse quesito amizade, tá? Não vou nem entrar na questão do relacionamento amoroso, mas só as amizades. Quando eu era muito novinha, na época de escola, eu tinha uma grande amiga e era uma relação muito saudável. E que parecia ter uma certa autonomia para a idade, sabe? Ela conseguia distinguir um pouco o que era certo do que era errado, o que era verdadeiro do que era falso. E eu lembro que um determinado dia ela viajava com a nossa família. Ela estava sempre em casa, eu também ia na casa dela, a gente estava sempre junta, fazia trabalhos de escola juntas, era minha melhor amiga mesmo, com muita intimidade. E um determinado dia, eu me lembro, esse dia me marcou muito, eu fui na empresa do meu pai com ela, e aí a gente estava olhando para um item que ele falava que tinha inventado. E daí eu repeti, né, eu falei, meu pai inventou isso aqui. Ela falou, calma, seu pai não inventou isso aqui, né, isso aqui, lá naquele bairro tal, você vai ter um monte pra vender. E eu lembro que eu senti como se fosse meu chão caindo, sabe? Parecia que era um véu sendo derrubado ali na minha frente. E aquilo mexeu comigo. Não coincidentemente, eu fui cada vez mais gelando a minha relação com ela. E fui me aproximando de uma pessoa que hoje eu entendo que tem um sistema familiar como o meu. Então eu comecei a nutrir uma admiração por aquela pessoa e cortei ela completamente da minha vida. Então, simplesmente, no horário do intervalo, eu abandonava ela na sala, não falava mais com ela, dei um baita de um tratamento de silêncio. Foi muito ruim mesmo, eu tenho vergonha disso. Como se eu tivesse virado uma chavinha. E eu, literalmente, virei uma chavinha. Eu fiquei desensibilizada para este assunto. Eu lembro que ela escreveu uma carta, assim, muito longa, sabe? Eram vários papéis, um preso no outro, falando sobre a amizade, o carinho que ela tinha comigo, uma declaração mesmo de amor ali, de amiga, né? E ela pegou e enrolou em formato de pergaminho, me entregou, e eu deletei isso da minha memória. Eu simplesmente não me lembrava que isso tinha acontecido. Até que, pouco tempo depois, eu encontrei numa gaveta da minha casa essa carta, e eu abri, comecei a ler, e era como se eu tivesse lido pela primeira vez. Mas eu tenho certeza que aquela não foi a primeira vez que eu li. Eu tenho certeza que eu, na época que recebi aquilo, devo ter lido. Só que para suportar emocionalmente, eu suprimi todas as minhas emoções ali e me desensibilizei para aquela situação.
Então essa é um exemplo clássico de você descartando uma pessoa que era saudável pra você. Isso pode acontecer, inclusive, amorosamente. Às vezes aquela pessoa que é saudável, que vai discordar, que vai demonstrar um limite pra você, ou que vai ser boa pra você mesmo, né? Até mesmo dependendo de quais forem as características da sua família, você vai se perder o interesse por aquela pessoa. E emocionalmente mesmo, tá? E ao mesmo tempo, pessoas que têm traços narcísicos elevados, que te remetem à tua família, se tornarão extremamente atrativas. E aí eu vou mencionar aqui um outro exemplo, essa já é na juventude, quando eu entro na faculdade. Eu fui recebida na sala de aula da faculdade com um tapa na bunda. E eu olhei assim, quando eu olhei a pessoa que me deu o tapinha, era uma colega minha da época de escola. Ela não estava no meu grupo de amigas, mas era uma pessoa da mesma sala que eu, né? Uma colega. Qual seria o natural? Uma pessoa que eu já conheço se tornaria minha melhor amiga na faculdade, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Adivinha quem eu escolhi para ser minha melhor amiga na época da faculdade? A pessoa mais tóxica e manipuladora que havia naquela sala. É óbvio, porque aquilo não me permitia o contraste. Veja, se você tem uma pessoa com valores diferentes do seu ao seu lado, em algum momento você vai ser confrontado pelo véu do contraste. E você vai ver coisas que às vezes você não suporta emocionalmente ver. Então, naturalmente, a gente se organiza em torno dessas pessoas. Então, consequentemente, você terá muitas amizades que vão mostrar dentro da família delas padrões parecidos com a sua que você vai, obviamente, naturalizar. Porque, veja, você não quer, por impulso natural, você dificilmente vai querer ver um problema na sua família. Então, você está indo de acordo com o fluxo natural esperado, que é se cercar de pessoas que vão tornar aquilo normal para você. Essa é uma das explicações, tá? E uma outra explicação possível também é que às vezes, mesmo dentro da sua família, às vezes você tem casos de separação, divórcio, e aí, enfim, tem o mesmo casamento que também às vezes não tem o divórcio, mas você tem outra pessoa que também vem de sistema familiar narcísico. Porque veja, uma pessoa que escolhe se relacionar com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela pode ser simplesmente codependente? Pode, ela pode não ter nada, mas também existem casos em que pessoas que também têm um perfil narcísico elevado, só que mais baixo, né? Porque você pode ter duas pessoas com transtorno de personalidade narcisista juntos, ou uma borderline e um narcisista, né? Todos os transtornos ali de série B, eles tendem a se aglomerar de alguma forma. E é até difícil de separar uma coisa da outra. Então você pode ter duas pessoas ali. E às vezes aquela pessoa não tem... a pessoa está casada com uma pessoa que tem a patologia do narcisismo, a outra não tem patologia, mas veio de um sistema familiar narcísico, certo? Então você vai olhar para sua árvore genealógica, você vai ver sistemas familiares narcísicos dos dois lados. Obviamente, você vai olhar para os seus amigos que você escolheu e vai ver também sistemas familiares narcísicos. Você vai olhar para todo canto e você vai chegar a qual conclusão? Falar, todo mundo é narcisista, então todas as famílias são narcisistas. Logo, se todo mundo é, ninguém é. Olha só. Não parece que era o que você queria o tempo todo? Parece que é isso que sobra, né? A gente realmente quer descredibilizar a gente mesmo. Então a gente se cerca de pessoas dessa forma pra falar, tá vendo? Todo mundo é assim, logo ninguém é. É isso. A gente busca ir na contramão do contraste. Contraste, pra quem veio de sistema familiar narcísico, não é algo desejável. Não é algo que a gente naturalmente quer. A gente só busca ele quando, inconscientemente ou conscientemente, a gente tá tentando romper com aquilo. Mas se você não estiver pensando sobre o pensar, não estiver tentando buscar uma consciência ou romper com aquilo, você vai agir conforme você foi programado para agir, que é buscando consonância. Então, para concluir o assunto, às vezes, de fato, a gente pode ter essa falsa sensação, tá? De que o narcisismo está em todos os lugares. E, de certa forma, isso não está completamente errado, porque todo mundo carrega consigo traços de personalidade narcisistas, em algum nível. É que algumas pessoas vão carregar mais e menos. Conforme a gente treina o nosso olhar, a gente consegue melhorar isso na gente, mas a gente também consegue ver isso com clareza do lado de fora. Então isso não está totalmente errado. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer uma jornada terapêutica e a buscar não se relacionar mais com pessoas deste perfil, a gente percebe, então, finalmente, que existem sistemas familiares que não são narcisistas. E é aí, depois de um certo percurso, de uma certa maneira, que a gente passa a perceber que, na verdade, realmente o contraste existe. Nem todos os sistemas familiares são narcísicos. É possível que você esteja rodeado de sistemas familiares narcísicos, mas
o fato de você estar rodeado de sistemas familiares narcísicos não anula o fato de que você está em um. E nem todas as famílias são sistemas familiares narcísicos. A gente percebe isso conforme a gente começa a se relacionar com pessoas mais saudáveis. Espero ter ajudado.